Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Marluce Furtado e o tema da nossa aula de hoje é globalização e seus principais fluxos. Para falar nisso, você sabe o que é globalização? Você sabe como esse processo começou? Pois bem, a globalização ela é um fenômeno relativamente recente de integração entre os países do mundo. Mas antes desse processo ocorrer de fato, vamos analisar no slide a seguir como era o mundo? Bom, nós vamos observar que o planeta Terra ele era dividido em vários mundos. Nós tínhamos, por exemplo, o mundo europeu. Tínhamos também o mundo chinês e também o mundo americano. Também poderíamos ter, volta comigo aqui, poderíamos ter também o mundo africano, o mundo asiático. Esses mundos, eles tinham algumas características interessantes, marcavam particularidade muito própria de cada um deles. Vamos observar como essa realidade começou a mudar no slide, na continuação do nosso slide. Pois bem, a gente vai observar que antes de iniciar esse processo de globalização, esse planeta dividido em vários mundos, com características próprias, começa a mudar devido ao fator econômico, o chamado capitalismo comercial, que praticamente ganha o seu pontapé inicial com as grandes navegações. O que as grandes navegações vão fazer? Venha comigo. Nós vamos observar que as grandes navegações possibilitou integrar os países de forma que um começasse a influenciar o outro. Ou seja, nós começamos a observar que o mundo começou a ficar interdependente. De que forma? Vamos pensar da seguinte maneira. Os países europeus, dentro do capitalismo comercial, precisavam vender produtos, então eles precisavam de produtos novos, e eles precisavam também de mercado consumidor. Então, a descoberta de outros países e a integração entre esses países criou um sistema de interdependência. E essa interdependência, ela vai criar uma possibilidade de uma integração, não física, claro, mas uma integração inicialmente econômica. Venha no slide a seguir para a gente poder continuar a observar como esse processo começou. Bom, nós vamos falar então de uma globalização com um processo de integração primeiro pelos meios de transporte. Você sabia como é que as pessoas faziam para poder se locomover de uma região para outra? Inicialmente, os barcos à vela, barcos que dependiam de elementos naturais, como por exemplo, os ventos e as marés. O capitalismo comercial, nesse período, foi responsável pelo início, então, dessas grandes navegações que ampliou o mundo conhecido até aquele momento. O meio de transporte, o navio, com essa dependência, ele limitava o acesso a regiões muito distantes. E isso, claro, não era muito favorável para o sistema capitalista, porque ele, de certa forma, exigia uma certa fluidez desse processo. Bom, venham comigo novamente. Veja bem, pessoal, é claro que os meios de transporte, ele começa a se caracterizar pelas grandes navegações, mas ele vai ter um momento que ele vai mudar bastante, que é o momento que nós chamamos a primeira revolução industrial. Segue comigo no slide a seguir. Bom, quais são as transformações que esse período da indústria vai trazer para o processo de globalização? Nós vamos observar que os meios de transporte começam a modificar devido ao uso da máquina a vapor, inicialmente criada para as máquinas de tecido na Inglaterra, mas que depois foram, claro, adaptadas para o navio a vapor e também para o trem de ferro, a Maria-Fumaça, que foi utilizada nas áreas continentais para poder agilizar o processo de integração entre esses países. Bom, o que a gente vai observar? Essa primeira revolução, ela então possibilitou a máquina a vapor na melhoria dos meios de transporte, como o navio a vapor e a Maria-Fumaça. Então, reduzindo esse deslocamento. Vem comigo, pessoal. Veja bem,
Quando nós falamos em reduzir o tempo de deslocamento, a gente pensa que, de repente, todos os espaços passaram a ser espaços menores, e não foi assim. Por quê? Primeiro, nem todos os países entraram nesse processo de uma única vez. Tá? Então, nós tivemos aí a primeira revolução industrial, mas nós vamos ter outra revolução que também altera esse meio de transporte. Segue no slide a seguir. Bom, nós vamos observar que outra transformação que nós vamos ver fazer bastante parte do processo de globalização, na segunda revolução industrial, que nós vamos ter o uso do motor de combustão interna. O avanço desses meios de transporte agora começaram a ampliar, não só o navio, nem só os trens de ferro, mas também os carros e aviões. E essa integração entre as regiões possibilitou um avanço muito grande do sistema capitalista, principalmente no que se refere ao acesso a regiões antes muito distantes. Bom, venha comigo. Se os meios de transporte facilitaram essa integração, nós vamos ver que essa integração ela vai ser muito mais intensificada com a terceira revolução industrial. Veja por quê. Segue comigo no slide a seguir. Bom, a terceira revolução industrial, ela vai ser caracterizada, né, conhecida como a revolução do conhecimento, porque ela é a revolução que nós chamamos técnica científica informacional. Por quê? Porque ela vai melhorar significativamente os meios de comunicação. Venha comigo novamente. Olha bem, você imagina como as pessoas faziam para se comunicar. Hoje é muito fácil a comunicação, nós temos a internet, nós temos o celular, nós temos a TV. Eu estou falando com você devido à evolução desses meios de comunicação. Agora você parou para pensar, como era essa comunicação no século passado? Você imagina como eu poderia fazer para me comunicar com uma pessoa distante? Pois bem, essa comunicação era feita de forma escrita. Então, volta no slide a seguir. Vamos observar a primeira forma de comunicação a grande distância foi a carta. Mas dependia de um emissor, né, que escrevesse a carta, e aí um problema, nem todo mundo sabia escrever. Às vezes tinha que pedir alguém para escrever. Depois nós precisávamos de alguém que levasse essa carta para uma outra pessoa, e essa carta teria que ser levada por um meio de transporte, que no caso aí, que também não era muito evoluído, levava-se tempo. Bom, o outro meio de comunicação é o telégrafo. Vem comigo, pessoal. Será que vocês já viram falar do telégrafo? Será que vocês já viram o telégrafo como funciona? Bom, há 20 e poucos anos atrás, né, o telégrafo era uma forma muito rápida de comunicação. Você ia a um centro, né, de comunicação, parecido com aquelas gabines de telefone que tinha antigamente espalhadas nas pequenas cidades do interior. Lá você passava, né, uma informação simples e aí, bem interessante, era cobrado por letra. Então, a pessoa tinha que ser bem objetivo no que ele ia falar, porque senão ele teria que pagar um valor muito alto. Mas esse meio de comunicação serviu para ligar as pessoas que moravam num espaço físico relativamente maior. Volta comigo no slide a seguir e nós vamos observar a outra evolução dos meios de comunicação, a internet. Essa que nós usamos hoje, dia a dia, para poder nos comunicarmos. As aulas hoje, as videoaulas, né, o YouTube, a comunicação que é feita entre professor e aluno, ampliaram-se de uma forma muito grande. Então, nós vivemos hoje nessa evolução desses meios de comunicação. Venha comigo, pessoal. Bem, olha bem, você pode dizer assim, então o mundo ficou menor devido a esse processo? Vamos dizer, fisicamente, claro que não. Mas nós vamos observar uma coisa bem interessante. Eu posso me comunicar, me relacionar com qualquer pessoa no mundo no exato momento que eu estou falando com você. Veja bem. E isso não só favoreceu as relações econômicas, mas também favoreceu as relações sociais
e as relações culturais que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre como esse processo vai interferir no sistema econômico, no sistema do capitalismo. Segue comigo no slide a seguir. Bom, nós vamos ver que o processo de integração promovido pelos meios de transporte criou um sistema que nós chamamos de sistema mundo, ou mais ou menos, mundialização, e que depois popularizou pelo processo de globalização. O que é esse sistema mundo? O que é esse sistema mundo? Volta comigo, pessoal. Veja bem, vamos entender o que significa a palavra sistema. Quando nós falamos de sistema, nós estamos falando de vários pontos conectados. Então, é isso mesmo que a globalização traz, uma conexão mundial. Volta comigo no slide para você observar como os pontos se integram dentro desse espaço. É claro que você vai notar que nem todos os espaços estão conectados. E aí a pergunta, por que esses espaços não estão conectados? Vem comigo. Bom, essa conexão, ela não é feita por quê? Para que essa conexão seja efetivamente realizada, ela precisa de uma infraestrutura necessária, ou seja, o país precisa ter as condições de se conectar. Infelizmente, a gente vai observar que muitos países do mundo ainda não estão conectados como deveriam ser. Bom, essa suposta integração, infelizmente, ela mostra um lado que o professor Milton Santos chamava de globalização perversa. Por quê? Porque, de certa forma, ela exclui alguma parte da população e algum país que não se adaptou, que não se organizou com essa infraestrutura de meios de transporte e de comunicação, tão essenciais para essa integração no mundo hoje. Bom, vamos comigo no slide a seguir observar que essa relação dos países integrados e os pontos de poder que determinam algumas situações específicas no mundo globalizado, ela vai ser centralizada no que nós chamamos de centros de poder. O que são esses centros de poder? Observe no mapa. Você vê que alguns pontos, eles estão mais verdes do que outros. Há alguns espaços vazios no mundo. O que isso realmente significa? Bom, as áreas em que tem uma maior conexão são as áreas que têm uma melhor infraestrutura de meios de transporte e de meios de comunicação. Então, pessoal, podemos dizer que, apesar da ideia de integração global, ainda temos alguns espaços vazios no mundo que precisa melhorar a sua integração. Tá, você pode me perguntar, isso, professora, tem algum aspecto positivo, negativo, para esses países? Por quê? Se você vive isolado, certamente você fica menos dependente de outros países e mais dependente de você mesmo. Isso é fato? Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Por quê? Dentro do mundo globalizado, criou-se uma cultura de interdependência. O que significa isso? Os países criaram um sistema onde ele nunca é autossuficiente. Ele sempre vai depender de algo externo a ele. E isso, claro, vai gerar alguns problemas. Por exemplo, esse período de pandemia. Vivemos num período em que diversas regiões do mundo estão sentindo falta de algum produto que depende de outro país. Reduziu o tráfego de pessoas de uma região para outra, o transporte também foi reduzido e, claro, isso afetou e muito a economia global. Então, nesse caso, aquelas regiões mais isoladas, que talvez tivesse menos conexões, menos interdependência, estivesse bem. Porém, não podemos esquecer que o lado positivo dessa integração foi possibilitar que esses países também crescessem, se desenvolvessem. E se eles também não estão integrados a essa
globalização, eles também não tiveram esse aspecto positivo de ter aí na sua estrutura, tá, produtos, por exemplo, de melhor qualidade vindo de outros países. Segue comigo o slide a seguir para você ver como essa relação da globalização e do consumo é importante. Bom, as novas armas hoje do processo de globalização é a comunicação, que atua com eficiência na sedução do consumo alimentada por uma indústria cultural cada vez mais presente no nosso dia a dia. Pessoal, venha comigo. Veja bem, hoje nós temos uma característica do processo de globalização muito particular a esse processo, que é a dominação através do consumo, através da cultura do consumo cada vez maior. E isso, claro, para atender o mercado capitalista. Nós temos hoje o que nós chamamos de indústria cultural. Você já ouviu falar? O que seria uma indústria cultural? Pois bem, uma indústria cultural é aquela indústria que cria, de certa forma, a necessidade do consumo. Então, vou te fazer uma pergunta. Será que você usaria essa roupa que você está usando se você não tivesse sido influenciado pelos meios de comunicação, pela propaganda? Será que você usaria ou trocaria o seu celular se você não tivesse sido influenciado pelos meios de comunicação? Será que o seu corte de cabelo tem alguma coisa a ver com aquele ator de Hollywood ou com aquele jogador de futebol que você viu na televisão? Então, nós podemos dizer que o seu comportamento, o meu comportamento, é definido muitas vezes pelos meios de comunicação, pela estrutura criada pela indústria cultural para nos fazer consumirmos cada vez mais. Então, vamos observar o slide a seguir. Esse slide, então, mostra um mundo com várias marcas. Observem que nós temos aí um mundo que a divisão política sumiu. Observe que você não consegue identificar em que país estamos falando, em que região nós estamos falando. O mundo virou uma propaganda. Venha comigo, pessoal. Então, nós vamos ver um aspecto da globalização que, de certa forma, interfere na política dos países. Por quê? Porque ela torna o capital, muitas vezes, mais importante, ou pelo menos mais decisivo, dentro do Estado. Essa cultura global, ela criou essa necessidade de definir um padrão que não é determinado pelo país, mas um padrão determinado pelos centros de poder, como nós vimos no slide anterior, aonde que quase todos os países tinham linhas traçadas e essas linhas demarcavam aí alguns centros de poder. Retorna ao slide anterior para a gente poder entender isso melhor. Então, observa aí. Né? Se a gente fosse observar o último mapa comparando com esse, a gente iria ver que os centros de poder que determinam todo aquele consumo que nós vimos no slide anterior, com um mapa cheio de marcas, sem uma divisão de país, nós vimos ver que os centros de influência são exatamente aonde se concentra esses países, onde as linhas em verde se conectam, formando o que nós chamamos de nós da globalização. Bom, pessoal, venham comigo novamente. Olha bem, esse processo de globalização que a gente vai ver intensificado pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação, ele, infelizmente, não conseguiu reduzir as desigualdades no mundo, justamente porque ele não conseguiu atender todos os países de forma homogênea. Por isso, muitas vezes, a globalização ela é chamada de globalização excludente, justamente porque não conseguiu atingir todos os países do mundo. Então, pessoal,
estamos concluindo a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído um pouquinho para você entender um pouco melhor o mundo em que vivemos. Aguardo você na próxima aula.